Margareta Timbaioc, fisioterapeuta, sou especializada no atendimento do linfedema e hoje eu vou tirar uma dúvida de muitos pacientes, inclusive de muitos fisioterapeutas. Por que existem diversos tipos de meia? Qual é a diferença de uma meia plana, uma meia elástica circular, aquela meia mais transparente, aquela meia mais robusta? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, existem dois tipos de confecção de meia. Uma são as meias elásticas chamadas meias circulares. O que é isso? Significa que quando elas são feitas, toda a trama do algodão revestido, o elastano revestido pelo algodão, ele vai sendo feito numa máquina onde essa meia vai sendo costurada inteira. Ela não tem costuras, então ela vai saindo dessa máquina pronta. Por isso que a gente chama de meia circular. A característica da meia circular, ela tem uma elasticidade, só que ela tem uma elasticidade que ela consegue ser vencida com a resistência. Quando a gente fala de uma meia plana, o que quer dizer? É uma meia que não foi costurada de forma cilíndrica. Ela é um tecido plano, ou seja, é um tecido plano que vai ter que ser fechado com uma costura. E qual a principal característica? Esses tecidos planos, eles são mais robustos. Então, eles têm uma elasticidade, mas é uma elasticidade mais difícil de vencer. Então, a gente fala que ele é mais inelástico e esse aqui ele é mais elástico. E qual é a diferença para a gente escolher entre uma meia plana e uma meia circular elástica? Uma elástica plana e uma elástica circular. É o tipo do linfedema que você tem. Se você tem um linfedema que ele é difícil de sustentar, ele incha rápido novamente, por mais que você use meia, meia não sustenta. Quanto mais rígido o tecido que você utilizar, melhor vai ser a contenção desse volume. Por quê? Porque a gente tem dois tipos de pressão que são exercidas ou no braço ou na perna quando a gente usa uma meia elástica. A gente tem uma pressão elástica, que é uma pressão de repouso, ou seja, é o quanto esse elástico vai gerar de compressão, de pressão na minha pele. Por isso que existem meias que são 20 e 30 milímetros de mercúrio e 30 e 40 milímetros de mercúrio. O que quer dizer isso? Que quando eu estiver vestindo a minha meia elástica, ao repouso, ela vai gerar essa pressão que vem escrito na caixa. Quando eu faço contração muscular, se a meia elástica for uma pressão muito baixa, essa meia ela vai esticar conforme a contração muscular acontece, então ela não consegue gerar muita resistência. A meia plana é pelo contrário, a meia plana ela não vem escrito quanto que ela dá de pressão de repouso, porque geralmente ela não exerce uma pressão elástica em cima do membro. O que acontece é que, como esse tecido ele é rígido, à medida que a gente vai andando e vai fazendo contração muscular, a contração muscular ela exerce uma pressão contra a parede da meia que é mais resistente. E aí a gente vai ter uma absorção maior ou vai segurar melhor esse líquido do inchaço, por exemplo, de uma perna ou de um braço com linfedema. Então, quando que eu escolho? Vai depender, geralmente os linfedemas mais rebeldes, os mais difíceis de serem sustentados na fase de manutenção, que a gente não tolera muito bem, talvez precisem de uma meia mais robusta. E às vezes os pacientes precisam fazer uma combinação. Às vezes eu preciso de meia elástica com meia plana. E isso vai ser prescrito de acordo com o que o médico falar ou com o seu fisioterapeuta. Agora, eu entendi a diferença de plana para elástica circular. Só que existem diversos tipos de elástica circular com vários nomes. Então, eu não tenho conflito de interesse com nenhuma marca. Aqui a gente tem diversas marcas, então vamos mostrar uma meia, por exemplo, essa aqui da Sigvaris. Essa meia da Sigvaris, ela tem um tecido que ela é elástico, mas ele é um pouco mais robusto, por exemplo, do que este tecido aqui, que consegue fazer uma transparência na minha mão, chega a parecer até como se fosse uma meia calça. Esse tecido aqui, ele é um pouquinho mais fraco do que esse, só que é mais forte do que esse. Então, eu quase consigo ver minha mão, mas eu não consigo ver muito. Só que na caixinha, todos eles vêm escrito 30 a 40 milímetros de mercúrio. E aí? Você não acabou
acabou de falar que o tecido mais robusto gera mais resistência, mais pressão, mais controle do volume. E como é que eu compro uma... Será que eu compro uma meia mais transparente, uma meia mais robusta, mas todas vêm escrito a mesma pressão? Como que eu escolho? Essa é a diferença. Todas essas meias, ao repouso, quando você vestir, elas vão gerar essa pressão que vem escrito na caixa. Qual vai ser a diferença? A hora que você começar a ter movimentação, que é o que a gente chama de pressão de trabalho. A hora que você começar a ter movimentação e contração muscular, a meia que tem um tecido mais grosso vai sustentar melhor. A meia que tem um tecido mais fino, mais transparente, não vai sustentar tanto. Então, ao repouso, todas dão a mesma pressão na perna. Só que para a gente controlar o volume de um linfedema, por exemplo, é mais importante a pressão de trabalho do que a pressão de repouso, a pressão que o músculo vai exercer contra a parede da meia. O massageamento do músculo sobre o sistema linfático para estimular a absorção desse líquido e manutenção do volume menor da perna. Então, quando que eu escolho? Se o meu volume for maior, se o meu linfedema for também mais difícil de controlar, eu vou escolher elástica que tem um tecido mais robusto. Apesar de todas darem a mesma pressão de repouso, a pressão de trabalho difere muito de um tecido mais robusto para um tecido mais fino, tá? Então essa é a diferença quando a gente pensa em linfedema. Linfedema a gente precisa entender mais de pressão de trabalho do que propriamente a pressão de repouso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!